Antes de falar umas características principais do teatro grego, por que não conhecer um pouco da sua história, de como surgiu? O teatro grego teve origem na Grécia Antiga por volta do século V a.C., onde havia o costume dos cultos e oferenda aos deuses gregos. Com função social e cívica, o teatro e suas representações estavam associadas às festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio. Com celebrações que duravam 6 dias nas festas dionisíacas, haviam procissões e ditirambos. Os ditirambos eram cantos líricos entoados com o auxílio de fantasias e máscaras. Pouco depois, essas manifestações evoluíram para a forma de representação inteiramente cênica, dando origem ao teatro. Fazia parte do teatro grego espetáculos de mímica, dança, música e recitações de poesias. O teatro foi muito importante para a cultura grega, especialmente cultivando em Atenas. Essa arte se espalhou por toda a área de influência grega, desde a Ásia Menor até a Magna Grécia e ao norte da África. O teatro grego marcou a história antiga, influenciando inclusive os povos romanos, que levaram essa arte para suas províncias, tornando-a uma referência para a cultura oriental até hoje. Agora que vocês entenderam um pouco de como surgiu o teatro grego, vamos citar as características principais do teatro grego. A forma de arquitetura. A arquitetura dos teatros gregos possuía como características marcantes as construções ao ar livre, chamadas de teatro de arena, em forma de meia-lua, para uma melhor acústica. Eles possuíam uma grande arquibancada para a plateia. Utilização de máscaras teatrais. As máscaras eram instrumentos essenciais no figurino dos atores, sendo muito utilizados no teatro grego. As mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs. Dessa forma, as máscaras antes utilizadas como artefatos ritualísticos podiam representar personagens de ambos os sexos. Gêneros do teatro grego. A evolução da forma das apresentações proporcionou a introdução de enredos fictícios. Assim, 2 gêneros foram estabelecidos no teatro grego: a tragédia e a comédia. Tragédia, gênero mais antigo do teatro grego. A tragédia abordava temas associados à religião ou às sagas dos heróis. As tragédias eram compostas por 5 atos, nos quais os personagens eram deuses ou heróis. Os júris da tragédia eram compostos por 5 pessoas importantes da aristocracia. Nesse gênero destacavam-se Ésquilo, Sofocles e Eurípides. Comédia. A comédia era um gênero que abordava fatos do cotidiano. Baseado na sátira, as comédias apresentavam críticas ao sistema político e às guerras, considerada pelos críticos como um gênero inferior. A comédia só foi reconhecida meio século depois da tragédia. Os júris da comédia eram formados por 3 pessoas da plateia, entre os dramaturgos. A importância do coro. A importância do coro se dá em suas ações e nos detalhes que essas ações possuem, e na particularidade que elas transmitem ao público. No teatro grego, o coro é um grupo de pessoas responsáveis, resumidamente, pela interação do público com o espetáculo que estava sendo apresentado e seus atores. Muitas vezes o coro demonstrava ao público como deveria reagir às situações apresentadas no espetáculo e também dava informações preciosas ao público, informações essas que os próprios personagens principais não poderiam fornecer, seus pensamentos, medos e sentimentos. Esse conjunto de ações do coro ajudava os espectadores a entenderem melhor o trama da peça.